Glória a Deus. Marcos 8, 31 ao 35. Diz assim: Então ele começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelo chefe dos sacerdotes, pelos mestres da lei, fosse morto e 3 dias depois ressuscitasse. Verso 32. Ele falou claramente, ele quem, irmão? Jesus, tá? Ele falou claramente a esse respeito. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Verso 33. Jesus, porém, voltou-se, olhou para os seus discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: Para trás de mim, Satanás. Você não pensa nas coisas de Deus, mas sim nas dos homens. Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Pai, obrigado pela palavra, obrigado pelo texto ao qual nós lemos. Espírito Santo, desperta a nossa mente e o nosso coração essa noite. Que a sua palavra, Senhor, possa gerar frutos na nossa vida. Que possa transformar os nossos corações. Que possa nos levar para onde o Senhor quer nos levar essa noite, Senhor. E viver para a sua glória. Nós te pedimos, Espírito Santo, faça isso. Faça o que o homem não pode fazer, o convencimento, a transformação da nossa mente e coração. Somente o Senhor pode fazer. É o que eu oro e te peço em nome de Jesus. Amém, irmãos? Irmãos, o testemunho da Creuza praticamente é uma introdução, porque fala muito da vida dela como exemplo de auto se negar, uma autonegação, de que a vida deve ser vivida para a glória de Deus, a vida deve ser vivida para glorificar Deus. Então quando a gente tem esse entendimento, quando a gente entende de que tudo que temos, a nossa vida inclusive, pertence a Ele, irmão, Ele vai fazer, Ele vai agir, Ele vai atuar. Então independentemente do tempo que se passa, como a própria Creuza falou, né? Tantos anos sem poder enxergar direito, mas você vê o cuidado de Deus, o fruto dessa vida dedicada a Deus, dessa vida totalmente dedicada. Eu falo desde o tempo que eu conheço ela, né? Os filhos, né? O Kleber, quando eu cheguei aqui, o Kleber não estava mais na presença do Senhor, no sentido de, né, como a Creuza desejava, mas a Creuza sempre foi alguém que empenhou a sua vida e acreditava que seu filho iria voltar, e voltou. E os 3 estão aqui. O marido está aqui. Então a gente vê Deus trabalhando na família, Deus operando na família. E aquele que começou a boa obra, a dona Creuza, há de completá-la. E não só na vida da Creuza, mas em toda a nossa vida. Aquele que iniciou, ele há de completá-la. A gente precisa crer nisso, acreditar nisso e viver a nossa vida intensamente crendo nisso. Amém, irmãos? Deus faz nada pela metade. Deus o que faz é pleno, é completo. Então espere, o tempo vai chegar, o tempo virá. E a gente só precisa caminhar, crer, acreditar, suportar, que é o mais difícil, né, irmãos? É suportar essa jornada, essa caminhada. Mas vale a pena ser fiel a Deus. E pelo testemunho da Creuza aqui, a gente percebeu que vale a pena viver uma vida para a glória de Deus. Então, irmão, o que eu quero aqui também aproveitar e falar com vocês? De que nós estamos entrando em dias que se aproxima do fim. Eu não tenho dúvida disso. Alguém tem dúvida? Eu não tenho. Se a gente olha para a segunda carta que Paulo escreve a Timóteo, lá no capítulo 3, o que Paulo vai falar? Escrever. Ele escreve a Timóteo dizendo: Timóteo, nos últimos dias, as pessoas se tornarão egoístas, avarentas, ingratas, amantes de si mesmo. Ele diz: eles amarão mais os prazeres do que a Deus. E Paulo, vai ter gente, e Timóteo, vai ter gente que vai até ter aparência de piedade. Ou seja, a aparência dessa pessoa vai ser uma aparência de crente. Essa pessoa vai parecer ser alguém boa,
alguém que vai ter uma aparência assim, que parece como o meu povo, mas eles vão negar pelo seu estilo de vida, porque eles praticam essas coisas. Então, irmão, olhando para a nossa realidade hoje, olhando para o dia que nós estamos vivendo, parece que isso tem se tornado uma realidade. E a tendência disso, irmãos, é crescer. Infelizmente, isso cada dia mais crescer. E você sabe disso. Você sabe que os filhos se tornaram mais rebeldes contra os pais, a avareza, a ingratidão, a falta de domínio próprio, as pessoas amando mais os seus prazeres do que a Deus. Deus é a última opção da sua vida. Olhe lá se for alguma opção da sua vida. A gente vê isso, irmão. As pessoas estão caminhando para uma vida totalmente egoísta, egocêntrica, pensando somente em si e nos seus prazeres. Por exemplo, quantos aqui tem alguém na família ou conhece alguém que diz assim: eu amo Jesus, mas eu não preciso estar na igreja? Alguém conhece gente assim? Pessoas que dizem assim: eu amo Jesus, mas eu não quero compromisso com seus ensinamentos. Não. Esse negócio de seguir Jesus, esse negócio de fazer o que Jesus pede para a gente fazer, é muito difícil. Existe muita demanda, é muito sacrifício. Mas ele ama Jesus. Tem gente que diz: eu amo Jesus, e ele me aceita do jeito que eu sou. Será que isso é de fato o verdadeiro amor, irmão? Porque o verdadeiro amor por Jesus nos leva a fazer a sua vontade, a cumprir os seus decretos e a sua lei. O verdadeiro amor em Jesus nos leva a viver uma vida em obediência a Ele, amém, irmãos? Esse é o verdadeiro amor por Jesus. O verdadeiro amor por Jesus é amar a igreja. Quem não ama a igreja não pode dizer que ama Jesus, porque Jesus é o cabeça da igreja. Então não dá para amar Jesus e não amar a igreja, sendo o corpo. Quem está entendendo? Então, irmão, esse tipo de pessoa é alguém que não quer o auto se negar. Ele quer viver para si, ela quer viver para si, e nós não podemos entrar nisso. Nós não podemos aceitar a viver dessa forma. Porque, irmão, Jesus pode até amar essa pessoa, mas Jesus ama tanto essa pessoa que Jesus faz um convite a ela. E qual que é o convite que Jesus faz aqui? Aquele que quiser ser o meu discípulo. A gente precisa desmistificar esse pensamento religioso, esse pensamento coach, de que Deus te ama e está tudo bem se você viver do seu jeito, da sua forma, sem compromisso com Ele, sem responsabilidade com Ele. Não existe isso, irmão. Quem ama Jesus, quem deseja de fato ter um relacionamento com Jesus, irmão, vai segui-lo, vai andar com Ele, vai viver para Ele. E o convite que Jesus faz para esses que dizem que o ama é: eu não quero ser alguém somente que te ama, eu não quero somente ouvir da sua boca que você me ama, eu quero que você se torne o meu discípulo. Jesus não quer ouvir apenas da sua boca dizendo: eu amo você, Jesus, eu te amo, Jesus. Não, Jesus está dizendo: se você me ama, o que ele diz para Pedro? Pedro, se tu me ama, apacenta as minhas ovelhas. O teu amor, o amor que você professa, ele tem que vir acompanhado de atitude, de uma vida que é vivida para a glória dele. Pedro, se tu me amas, então vem, apacenta as minhas ovelhas. É uma responsabilidade. O amor existe responsabilidade. Eu preguei isso semana passada. Um amor por Jesus que não tem responsabilidade não é um verdadeiro amor, irmãos. Quem ama Jesus aqui? Então você tem uma responsabilidade. Você tem algo da parte dele para a sua vida, e o qual ele deseja para que você viva. Ele diz: se você me ama, eu tenho um convite para te fazer. Qual que é o convite? Se tornar o meu discípulo. E as pessoas têm uma visão errada do evangelho, irmãos. Elas acham que Jesus a ama pelo fato de ter morrido por elas. Somente isso. Não, isso não é o evangelho. Jesus me amou, se entregou por mim, sacrificou por mim, agora eu vou viver a minha vida sem compromisso. Não, isso não é o evangelho.
O Evangelho é responsabilidade, o Evangelho é compromisso, o Evangelho é de fato andar como Ele andou, é viver como Ele viveu, é fazer o que Ele fez, é pegar essa responsabilidade de ser discípulo e assumir para a tua vida. Quem quer ser discípulo de Jesus? Tem compromisso, tem responsabilidade. Irmãos, nós não podemos entrar nesses pensamentos egoístas. Não foi isso que Jesus ensinou aos seus discípulos antes de morrer naquela cruz. Ele disse aos seus discípulos e à multidão, olha o que o texto diz, lá no verso 34, vai lá no verso 34, antes de acontecer tudo, ele diz, antes ele chamou a multidão, os discípulos, e disse, se alguém aqui quiser me acompanhar. Irmão, olha o que Jesus está fazendo. Ele pega uma situação, que eu já vou entrar no contexto. Ele pega uma situação e ele aproveita naquela situação e ele chama os discípulos e a multidão que estava ali. Ele diz, imagine Jesus, se algum de vocês aqui quiser me acompanhar, escute o que eu vou falar para vocês. E ele diz o texto, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e vem e me segue. E ele continua, pois quem quiser salvar a sua vida vai perder, mas quem perder a sua vida por minha causa e por causa do Evangelho, a salvará. Olha o que Jesus fala. E por que Jesus, irmão, chamou os discípulos e a multidão? Porque ele tinha dito aos seus discípulos que era necessário que ele sofresse muitas coisas. Olha o contexto vai tratar sobre isso. Ele chega para os discípulos e diz, eu vou sofrer, eu vou ter que ir para Jerusalém, eu vou ser traído pelos líderes, pelos mestres, eu vou passar um perrengue lá, vai doer bastante, vou sofrer bastante, eu vou ser entregue a ele, vai me esbofetear, eles vão judiar de mim, então eu vou ter que sofrer. Aí, irmão, Pedro ouvindo isso, o que Pedro faz? Chama Jesus no cantinho e diz assim, Jesus, eu ouvi que você falou aí, o negócio vai ser feio, mas Jesus, tem compaixão de ti, Jesus. Jesus, não permite que essas coisas aconteçam. Sabe o que Jesus faz, irmão? Repreende Pedro. E repreende de uma forma que talvez se fosse qualquer um de nós, deixaríamos de segui-lo. Porque essa geração de hoje jamais ouviria isso de alguém. Porque Jesus, ele chama Pedro e repreende o Pedro, diz o texto. Ele diz, para trás de mim, Satanás. Não é desviado. Sai daqui, desviado. Sai aqui, atribulado. Não, apartai-vos de mim, Satanás. Aí ele continua o texto dizendo, você não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Aí a pergunta que fica para nós, refletimos por que Jesus chamou Pedro de Satanás, irmão? Porque é Satanás que induz as pessoas a rejeitarem as coisas de Deus. É Satanás que coloca na mente das pessoas, na nossa mente, de que não vale a pena viver as coisas de Deus, de que não vale a pena servir a Deus, de que não vale a pena fazer as coisas para a glória de Deus, que não vale a pena vir à igreja, que não vale a pena orar, que não vale a pena ler a Bíblia, que não vale a pena servir o irmão, que não vale a pena sacrificar pelo Evangelho. É o diabo que fala isso. Não vale a pena. E o que o diabo faz? Ele faz com que as pessoas pensam nas coisas dos homens. Por isso que Jesus diz, apartai-vos de mim, Satanás, porque o Satanás não pensa nas coisas de Deus, ele pensa nas coisas dos homens, ou seja, nas coisas terrenas, nas coisas que são passageiras. É o diabo quem pensa dessa forma, é o diabo quem manipula as pessoas a pensarem dessa forma. E a atitude de Pedro, irmão, não foi errada em querer proteger seu mestre. A atitude de Pedro foi uma atitude louvável, mas, irmão, ele se esqueceu do propósito pelo qual Jesus veio à terra. A gente se esquece do nosso propósito, a gente se esquece para o qual nós somos escolhidos e chamados, a gente se esquece porque que nós somos resgatados do império das trevas, a gente se esquece porque que Ele nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Há um propósito nisso, há um porquê nisso. E Ele quer ser louvado nisso, Ele quer ser glorificado nisso, irmão. Ele não te tirou
da Umbanda, da Quimbanda, sei lá da onde, e te trouxe para a igreja evangélica brasileira. Não. Existe um propósito na minha e na sua vida. Existe um propósito para o qual Ele nos chamou. E nós precisamos assumir esse propósito. Amém, irmãos? E Jesus tinha um propósito. E qual que era o propósito de Jesus? Vir à terra, morrer, ser entregue como oferta, porque Deus deu essa missão a Ele. E Pedro queria atrapalhar isso. E Pedro esqueceu de que o seu mestre tinha um propósito. E o propósito não era um propósito para si, mas um propósito para todo, para o mundo, para restaurar todas as coisas. E é isso que tem impedido as pessoas que foram chamados pela graça vivam. Porque Satanás tem colocado na mente das pessoas que foram chamados por Deus que não vale a pena se tornar discípulo de Jesus. Não, irmão, você não precisa sacrificar tanto, não. Você não precisa se doar tanto pela igreja, não. Você não precisa disso. É isso que o diabo tem falado para muitas pessoas. Talvez ele tenha soprado isso no teu ouvido. Talvez ele tenha soprado isso no seu ouvido diariamente. Que não vale a pena ser discípulo de Jesus. Porque ser discípulo de Jesus envolve o que, irmãos? Renúncia. Envolve entrega. Envolve sacrifício e dores. Mas quem entende o propósito final da entrega da nossa vida ao Evangelho, o amor a Jesus, nada nessa terra pode nos parar, nos prender e nos paralisar. Quando nós entendemos o final de todas as coisas, o porquê que nós suportamos, o porquê que nós enfrentamos o que estamos enfrentando, o porquê que nós estamos servindo a Deus diante de tanta dificuldade, como aí o testemunho da Creuza, mesmo com toda dificuldade, toda debilidade, eficiência, estava, servia, era alegre, era feliz. Por quê? Porque o propósito final é mais importante. Porque o que está por vir é mais importante. Paulo vai encorajar os irmãos de Coríntios, dizendo isso na sua segunda carta, no capítulo 4, verso 16 ao 18, ele diz aos irmãos: irmãos, não desanimem. Ainda que o nosso homem exterior, a carne, o cansaço, o físico, está se desgastando, existe o nosso homem interior, que está em plena renovação, dia após dia. Mesmo que isso aqui se canse, mesmo que a gente esteja fadigado, vale a pena, porque existe algo lá dentro que está sendo renovado, restaurado e transformado. Sabe qual que é o nosso problema? A gente se preocupa mais com a nossa estética externa do que aquilo que nós somos por dentro, aquilo que nós de fato somos e o que Deus deseja que a gente seja. Então a gente prefere fazer uma academia ao invés de ler a Bíblia. Eu não estou dizendo que é errado cuidar dos dois, mas às vezes a gente tem muita prioridade em nosso corpo externo. A gente busca fortalecer o que é externo, a gente cuida do que é externo, a gente se sacrifica pelo que é externo, mas o que está lá dentro, a nossa alma, aquele novo homem que Deus restaurou, que precisa ser renovado dia após dia, a gente se esquece, a gente deixa para segundo plano, ou a gente nem lembra. É por isso que tem muitos irmãos que talvez você conhece, que é frio, que não lê mais a Bíblia, que não ora mais, que não valoriza mais a comunhão dos santos, que não anda mais na presença de Deus, que não faz mais a obra de Deus. Por quê? Porque a preocupação dele é o homem exterior. E o homem exterior, irmão, irmã, ele se desgasta. Mas quando nós estamos se desgastando na presença de Deus, se sacrificando, existe um homem interior que ele está renovando dia após dia. Por isso que às vezes você vem cansado para a igreja, mas quando você sai da igreja, você percebe que você foi renovado, que você saiu com novo vigor, porque é isso que Deus faz na nossa vida. Talvez você já veio aqui cansado, talvez muitos irmãos aqui, e isso é normal, eu também já dei umas pescadas, cochilada, né? E tudo bem, irmão, isso é normal. Mas quando você sai daqui, e você sai daqui com uma nova mente, com um novo jeito de pensar, você sai daqui com o coração totalmente animado, restaurado, porque é isso que Deus faz no meio do seu povo. Então, irmão, vem cansado, vem fadigado, vem exausto, vem,
Porque o homem interior está sendo renovado dia após dia. Vale a pena servir a Deus. Nossa, é tão corrido fazer as coisas de Deus. Agora nós começamos com um projeto de casa em casa. É corrido, não é, irmãos? É. Quantos irmãos vão direto do trabalho? Mas Deus está renovando aquelas pessoas que estão reunidas. Deus está dando um novo coração. Deus está agindo. Deus está operando. E Deus vai fazer muitas coisas no nosso meio. Deus vai agir dentro dessas casas. Então vale a pena a gente se sacrificar. Vale a pena a gente se doar por amor ao Evangelho. Então Paulo diz, não desanimem. Ou vontade de você falar para o seu irmão, não desanime. Mas eu falo para você, irmão, não desanime, não desanime. Está desgastado? Está cansado? Tá. Mas se você entregar a sua vida, se dedicar a Ele mesmo, se desgastando nesse homem exterior, o homem interior está sendo renovado. Aí Paulo vai completar dizendo, olha, mesmo eu me desgastando, sofrendo o que eu sofro, sofrendo pela igreja, sofrendo em cuidar do povo de Deus, Paulo diz, pois as nossas aflições leves e passageiras estão produzindo para nós uma glória incomparável de valor eterno. Então quando a gente entende o propósito, irmão, o que nós se desgastamos aqui, não dá para comparar. O esforço, a dedicação que a gente gasta aqui, irmão, não se compara com a glória que nos será revelada. Então nós precisamos parar de olhar para cá. Nós vamos olhar para o futuro, olhar para aquele que começou a obra, ele vai completá-la. É para lá que os nossos olhos devem estar fixos, irmão. É no propósito de Deus na nossa vida, na nossa casa. Nós estamos desgastando aqui para um propósito lá. É dessa forma que a gente precisa caminhar, irmãos. Mas parece que tem gente que só vive aqui. Não, estou cansado, então não vou orar. Estou cansado, eu não vou ler a Bíblia. Estou cansado, eu não vou congregar. Estou cansado. Não! Nós vamos olhar para lá. Porque está se desgastando? Tá. Tem desgaste? Tem. Mas a glória que nos será revelada é incomparável. E ela é eterna. É por isso que a gente se dedica. É por isso que a gente faz a obra de Deus. É por isso que a gente serve um ao outro. É por isso que a gente está aqui todo domingo reunido. E vamos se reunir cada vez mais. Irmão, a vida que Jesus propõe aos seus discípulos, ela não pode ser vivida baseada nas coisas deste mundo, irmãos. Mas o diabo, a proposta de Satanás é contrária. Olha para as promessas que o diabo fez a Jesus. Lembra quando Jesus foi tentado? Se você se prostrar e me adorar, eu vou te dar bênçãos. Tem um pastor que fala, né, que quem propõe bênçãos é o diabo. Se você prostrar e me adorar, eu vou te dar tudo o que você quer. E é isso que está sendo ensinado hoje. O diabo diz, se você prostrar e me adorar, eu te dou poder. Está vendo esses reinos aqui? Eu te dou autoridade. Eles vão te pertencer. É isso que o diabo oferece. O diabo, para servi-lo, ele te dá bênçãos, poder e autoridade. E ele faz isso até hoje, oferecendo isso aos homens. E é por isso que nós vemos brigas, por isso que nós vemos guerras dentro do corpo de Cristo. Porque as pessoas querem poder, as pessoas querem bênção. E é isso que o diabo tem feito. E aí ele tem investido isso de uma forma diária, irmão. Mas isso não é o Evangelho. E é esse tipo de mente que Jesus queria combater, irmão. Não somente em Pedro, mas em todos aqueles que desejavam segui-lo. E qual é a proposta de Jesus? Se tem alguém aí, ele reúne todo mundo, que deseja me seguir, presta atenção no que eu vou falar para vocês. Ele diz no texto, negue-se a si mesmo. A pergunta que eu faço é fácil, irmão? Esse é o maior desafio que temos na nossa vida, irmão. A autonegação. Olha o desafio que nós temos na nossa jornada e caminhada.
O ego, irmão, é o pior inimigo que a gente enfrenta todos os dias. Ah não, pastor, o pior inimigo que a gente tem é o diabo. Não, o diabo já foi vencido na cruz. Ele já é um derrotado. Agora, o ego não. O ego, ele está ali diariamente. Ele está dentro de nós. Ele está lutando diariamente contra você, fazendo com que você olhe somente para você, que você pense somente em você, que você só pense em si próprio. Essa é a nossa maior luta. Esse é o maior inimigo que a gente precisa ser vencido. Quando os pastores dizem que o maior inimigo somos nós, de fato somos nós, o ego, esse ego que habita em nós. As pessoas vivem colocando a culpa no diabo, mas irmão, nós precisamos olhar para nós e começar a perceber que existem coisas dentro de nós que de fato estão nos afastando de quem não deveríamos nos afastar. E o ego é um dos principais inimigos que a gente enfrenta no dia a dia. Ele está lá vivo, ele está lá ativo dentro de mim, de você, todos os dias, querendo que a gente olhe para nós. É assim ou não é, irmão? É o nosso problema, é a minha dor. Ninguém sabe o que eu passo, ninguém sabe o que eu estou passando, ninguém está aí para os meus problemas. Quem conhece gente assim? Ninguém se preocupa comigo, ninguém se importa comigo, ninguém me liga, ninguém. Mas irmão, se nós somos viver assim, nós vamos viver uma vida egocêntrica. Nós não estamos aqui vivendo para nós mesmos. Nós cristãos estamos aqui para viver para Ele. Porque a Bíblia diz que Ele morreu e ressuscitou, não para que vivamos mais para nós mesmos, mas para Ele que morreu e ressuscitou por nós. A nossa vida é dele, nós pertencemos a Ele. O que vivemos é para Ele, é para a glória dEle, é para a graça dEle, irmão. Não é mais para nós mesmos. E é difícil? É uma realidade do nosso dia? Mas deixa eu dizer algo para você. O egoísmo, ele existiu antes mesmo do pecado entrar no mundo. E a gente vai ver isso em Adão e Eva. Irmão, no Éden tinha pecado? Tinha, irmão? Não tinha. Adão e Eva conheciam o pecado? Não conhecia. Aí a pergunta que fica é: eles estavam num lugar maravilhoso, no jardim, tinha contato com Deus, relacionamento com Deus, eles não conheciam o pecado, mas eles foram egoístas. Lembra que Deus disse: vocês podem comer de qualquer fruto dessas árvores, mas daquela árvore lá do jardim, lá do meio, essa árvore vocês não vão comer não. O que eles fizeram? Tô nem aí. Ah, mas foi o diabo, mas foi a serpente que me enganou. Irmão, o diabo ele só sopra, o diabo ele apenas induz, mas a decisão é nossa. O diabo não pegou na nossa mão e levou, vamos ali, vamos pecar, vamos ali, não. Ele sopra, ele induz, ele propõe, ele causa a situação, mas a decisão é nossa. Então quem comeu do fruto? Eva foi a primeira, foi lá, comeu do fruto e deu a Adão. Aí, irmão, será que Adão não sabia que o fruto era o fruto proibido? É claro que sabia, irmão. Já que Eva comeu, eu vou comer também. Ou você acha que Eva enganou Adão? Você acha que Adão olhou para aquele fruto, poderia ser igual ou não poderia ser igual? A Bíblia não fala. Mas, irmão, Eva pecou e Adão pecou. Foram egoístas antes do pecado ter entrado na humanidade. Aí a pergunta que eu faço a nós é: se Adão e Eva, vivendo no paraíso, sem conhecer o pecado, foram egoístas, imagine nós, que temos a semente do pecado deles, que fomos afetados pelo pecado de Adão e Eva. Imagine a gente, se eles num lugar maravilhoso, no paraíso, sem conhecer o pecado, pecaram, erraram, foram egoístas, pensaram em si, não pensaram em Deus. Deus disse, não, mas a serpente disse que não tem nada a ver, eles entenderam errado, foram egoístas, pensaram em si, pensaram ser igual a Deus, ou conhecedor do bem e do mal, foram egoístas. Bom, porque assim, deixa eu dizer algo a vocês, não importa o que o diabo venha falar nos nossos ouvidos, soprar nos nossos ouvidos,
Nós precisamos viver em obediência a Deus e ponto final. Não, acabou. Acabou a nossa vida, acabou eu, acabou você. Nós pertencemos a Ele, o que Ele falou é decreto, é obediência e ponto final. Imagine nós agora, afetados pelo pecado de Adão e Eva, irmão. O que vai ser de nós? Talvez você olhe para a palavra agora e diz assim, pastor, e eu preparando a palavra e o Espírito ministrando, eu falei, meu Deus, o que vai ser da gente? Se Adão e Eva pecaram, o que vai ser de nós agora, com essa semente maldita do pecado? Tem solução, irmão. Graças a Deus tem solução. Mas não é uma solução que vem de nós, não é uma solução que vem da gente. Ela vem do alto, ela vem de Deus. Então, irmãos, nós precisamos essa noite entender o que Jesus disse aos seus discípulos e àquela multidão. E nós precisamos dar ouvido a Ele, porque Jesus, Ele quer mostrar aos seus discípulos e à multidão e a nós essa noite, de que vocês desejam me acompanhar? Vocês desejam estar comigo? Vocês de fato querem tornar os meus discípulos? O que Jesus diz? Então, negue-se a si mesmo. A palavra negue significa perder a visão de si mesmo. Sabe aquela pessoa que só olha para si? Conhece gente assim, irmão? Só olha para si. Tudo é sobre ele, tudo é sobre ela, só tudo. Não importa o problema, é só ele e só ela. O negue-se a si mesmo significa perder a visão de si mesmo. É parar de olhar para você. É parar de olhar para o seu umbigo. É parar de olhar para o seu problema. É parar de olhar para os seus desejos. A palavra negue significa também perder o interesse por si próprio. Lembra do que eu falei em Gálatas 5:22? O amor, quem ama, não procura seus próprios interesses. O negue significa alguém que se esqueceu de si mesmo. Quem aqui, irmão? Eu já fui várias vezes aqui. Quando eu estou lá na Conde, já me deparei com uma situação dessa. Ou lá na BBB, às vezes fazer alguma compra, eu mando no grupo lá para os irmãos do futebol, tô aqui, tá, quem quer meião, tá. E aí, irmão, a gente começa a comprar as coisas e a gente compra para os outros. Ou pediu isso, fulano pediu aquilo, fulano pediu aquilo. A gente chega no caixa e a gente esquece de comprar o que a gente foi comprar para nós. E isso é o negue-se a si mesmo. É viver a sua vida em prol do outro. É viver a sua vida para servir o outro. E a gente vai falar mais disso. É quando você começa a olhar, para de olhar para si, é se esquecer de você. Quem está entendendo isso, irmão? O negar a si mesmo é negar as suas vontades, é negar os seus desejos, é negar os seus sonhos. Quem tem sonhos aqui? Todos nós temos sonhos. A pergunta que eu faço essa noite, e Deus faz essa noite para nós: você está disposto a largar o seu sonho para viver para Ele? Uma vez lá em Jandira tinha um menino que era da Capricho, não lembra da revista lá? Fazia a capa da Capricho e a gente falava assim para ele: ó, isso aí não dá certo com o evangelho. Você tem que largar. Ah, vocês querem matar meu sonho, vocês querem não sei o quê, é meu sonho, é meu sonho. Eu falo assim: acabou o seu sonho. No evangelho não tem mais sonho. No evangelho a gente vive para Ele, vive para a glória dele. E custou, irmão. Acho que o Renzo conheceu, né, ele, o Samuel. Aí hoje eu olho para ele, casado, uma estrutura boa e vivendo o evangelho, caminhando com Jesus, firme com Jesus. Então o que a gente precisa entender, irmão? Que muitos sonhos talvez que você tenha, que os nossos filhos vão ter, por amor a Jesus, eles não vão se realizar. A pergunta que eu faço é: quem está disposto a negar os seus sonhos por amor a Ele? Eu neguei muita proposta de trabalho melhor onde eu estou, mas eu disse: eu tenho um propósito, eu tenho uma missão, e não vale a pena ganhar mais e sacrificar o meu propósito. Não vale a pena. Porque o dia que eu negociar o meu propósito para ganhar mais dinheiro, eu perdi o meu propósito.
Deus tem que ser prioridade na minha vida, tem que ser prioridade na tua vida. Eu não estou dizendo que a minha vida deve ser uma via de regra. O que eu estou dizendo é que vale a pena negar muitas coisas para servir o Senhor. E Deus não desampara, e Deus honra, Deus abre a janela, Deus abençoa e Deus não deixa faltar nada. Negar a si mesmo é negar aquilo que você chama de prioridade. Quem aqui tem prioridades? Talvez essas prioridades que você tem, para seguir Jesus você tem que negar. Você está disposto? Não, mas é prioridade, negue. Por amor a Jesus, negue. Porque enquanto, irmão, eu e você não estivermos dispostos a negar a si mesmo, eu e você nunca estará pronto a se entregar inteiramente a Cristo. Já percebeu que a maioria das pessoas que não querem negar a si mesmo não consegue se entregar 100% a Jesus? A maioria das pessoas que não consegue dedicar a sua vida 100% a Jesus, eu digo, não estou falando de fazer as coisas para Deus, tá? Porque tem muita gente que faz. Mas o que Deus quer de nós é um coração entregue, é um coração dedicado a Ele, é uma vida dedicada a Ele. Porque tem muita gente que faz externamente, mas Deus quer um relacionamento com você. Você conhece gente? Quem aqui conhece gente que faz muita coisa na igreja, mas perdeu a vida de oração, perdeu a vida de dedicação na palavra? Então o que Deus quer da gente? Uma vida entregue a Ele. O serviço é consequência. Gente que era dedicada à igreja, gente que era dedicada na oração, gente que orava. Você chega hoje para a pessoa, você fala assim: e aí? Tá indo, né? Tá orando, irmão? Tá firme na fé? Não, em trancos e barrancos tô indo. Aí você vai olhar para a vida, tem outras coisas tomando o lugar de Deus. Tem outras coisas tomando a prioridade de Deus. E o que Jesus diz? Você tem que negar a si mesmo para se tornar o meu discípulo. Quem está entendendo isso? A maioria das pessoas que não conseguem ser inteiramente entregue a Cristo é porque tem coisas que estão tomando o lugar dele. Irmãos, negar a si mesmo é a condição que Cristo ordena. Ele ordena. Ele não pede, Ele ordena. Vocês querem me seguir? Então a ordem é: negue-se a si mesmo. Querem se tornar os meus discípulos? Negue-se a si mesmo. E esse é o maior desafio de cada um de nós, irmãos. Esse é o maior desafio. E aí, nós vamos correr e decorrer aqui. A primeira condição que Cristo requer daqueles que querem se tornar seu discípulo é negar. E qual que é a segunda? Tomar a sua cruz. Quando eu me nego a mim mesmo, agora eu assumo uma responsabilidade: tomar a cruz. A cruz, irmão, que Cristo convida os seus discípulos a levarem, não é doença não. Quem aqui já ouviu gente: nossa, eu estou com essa é a minha cruz. Tem aquele marido problemático que dá trabalho. Fala: esse marido é a minha cruz, pastor. Essa mulher é a minha cruz. Esse filho é a minha cruz. Não, isso não é cruz. Cruz não é problema, cruz não é marido, cruz não é mulher. Não, a cruz que Cristo nos convida a carregar é o sofrimento, as dores, a humilhação. Porque Ele diz: assim como o mundo me odiou, Ele também odiarão vocês. Então, se você quer me seguir, assim como eu estou carregando uma cruz, e a cruz foi me dada porque eles me odiaram, porque eles não me aceitaram. Essa cruz que eu estou carregando é uma cruz de humilhação, é sofrimento. Então, se vocês quiserem me seguir, lembre-se também que tem uma cruz. Lembre-se que vocês também serão odiados. Lembre-se que vocês também pessoas vão odiar vocês, vão perseguir vocês, vão tentar matar vocês. Mas fique tranquilo, porque eu venci o mundo. Quem quer carregar a cruz de Cristo aqui? Ninguém quer carregar a cruz, ninguém quer problema. Quem aqui está disposto, irmão, a carregar a sua cruz? Quem aqui, por amor a Jesus, está disposto a ser rejeitado pelo mundo? Porque nós vamos ser rejeitados. E não somente pelo mundo, mas até pela nossa família. Lembra que Jesus disse lá em Mateus 10?
Temos aqui rapidinho, vamos lá, Mateus 10, rapidinho. Estou finalizando. Mateus 10, verso 34 e 35. Vai no 34. 5 minutos. Mateus 10, 34 diz assim, Jesus falando: não pense que eu vim trazer paz à terra. Oh, irmão, se Jesus é... Não pense que eu vim trazer paz. Eu vim trazer, não vim trazer paz, mas a espada. Pois eu vim para fazer com que o homem fique contra o seu pai, a filha contra a mãe, a nora contra a sogra. Os inimigos do homem serão a sua própria família. Verso 37. Quem ama o seu pai, a sua mãe, mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho, a sua filha, mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não tomar a sua cruz. Olha aí. Ele está aqui comparando todo o processo familiar como cruz. Porque vai sofrer, vai ter dor, vai ter humilhação. Então vocês vão ter que tomar essa cruz. Vocês vão ter que assumir essa cruz. E a pergunta que nós devemos nos fazer essa noite: eu estou pronto para carregar essa cruz? Porque ele disse: aquele que não carregar essa cruz, diz o texto, vai lá, aquele que toma sua cruz, aquele que tomar sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Aquele que não toma isso, aquele que não assume isso, aquele que não vai suportar a humilhação, a dor, a rejeição, aquele que não carregar isso, não é digno de mim. Não é digno. Quem está disposto a carregar essa cruz, irmão? Vamos carregar essa cruz. E não para por aí, aqui eu finalizo. O terceiro processo que Jesus estabelece para aqueles que querem tornar os seus discípulos é: primeiro, negue-se a si mesmo. Segundo, tomar a cruz. Terceiro, siga-me. Nego a si mesmo, nego a mim mesmo. Eu tomo uma cruz e agora eu sigo Jesus. Irmãos, não tem como seguir Jesus se não estamos dispostos a negar a nós mesmos. Não tem como seguir a Jesus se nós não estamos carregando uma cruz. Porque Jesus está andando um caminho ao qual Ele auto se negou, ao qual Ele carrega uma cruz, e não tem como seguir Jesus sem isso. Não, eu vou seguir Jesus do meu jeito. Não, Ele diz: se você não negar, se você não carregar a cruz, não me segue. Tem cruz, tem autonegação. Então esse evangelho que estão sendo pregado aí, dizendo que está tudo bem, está tudo certo, você pode viver assim com Jesus. Não, isso não é evangelho de Jesus. Isso não é ser discípulo de Jesus. Porque ser discípulo de Jesus é: negue-se a si mesmo, tome a cruz e agora vem e me segue. Então quem quer ser discípulo de Jesus? Todos nós. Mas primeiro, negue-se a si mesmo, tome a cruz. Aí você está pronto para seguir Jesus. Aí você pode se tornar um discípulo de Jesus. O que significa seguir Jesus? É ser igual a Ele. E como ser igual a Ele? É viver como Ele viveu nessa terra. Romanos 15, 13 vai dizer que Cristo não agradou a si mesmo. Olha aí, irmão, como Jesus viveu nessa terra. Cristo não agradou a si mesmo. O que Ele viveu para a glória de Deus. O que Ele viveu foi para o outro. Cristo não pensou em si, porque se Ele pensasse em si, Ele não morreria na cruz. Não estou dizendo Ele sendo Deus, ok? Eu estou falando da humanidade nossa. Mas Ele entendeu o propósito. Ele entendeu para o qual veio. Então Ele disse: olha, não, eu não estou aqui para me servir, não. Eu estou aqui para servir aquele que me enviou. Eu estou aqui para fazer a vontade dEle. Então eu não estou aqui para fazer a minha vontade. Cristo não agradou a si mesmo. E é isso que o texto está dizendo: siga-me, depois vem e siga. Qual que é o exemplo de Jesus? Viver uma vida para não agradar a si mesmo, mas para agradar Ele, o Pai. É viver uma vida não pensando em você, não pensando somente no seu umbigo, mas pensando nele, a qual te chamou pela graça, e ter Jesus como exemplo de vida. Aí você olha para tudo isso e fala: pastor, como nós vamos viver isso? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Romanos capítulo 8, verso 12 e 13. Pastor, isso vai ser impossível.
Não vai ser impossível. Romanos 8. O texto em si fala da vida do Espírito, ok? Ele fala de vivemos uma vida no Espírito. Aí o verso 12, o verso 13, vai no verso 9. Ele diz, entretanto, vai no verso 9. Romanos 8, 9. Entretanto, vocês que estão sob o domínio da carne, entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Lembra? Espírito, letra maiúscula, está falando do Espírito Santo. E se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está entre vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. Espírito, letra minúscula, está falando do nosso Espírito. Verso 11. E se o Espírito, letra maiúscula, Espírito Santo, e se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida aos seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. Verso 12. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para a carne, mas para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizer morrer os atos do corpo, viverão. Então qual que é aqui, pastor, a chave para que a gente deixe de viver uma vida egoísta e carnal? Porque quem é egoísta, quem não nega a si mesmo é carnal. E Paulo está dizendo, a única forma de vocês deixarem de ser egoístas, de viverem somente para si, ele diz o texto, pois se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte, mas se pelo Espírito mortificar os efeitos do corpo, certamente viverão. Como que nós vamos viver uma autonegação diária todos os dias e viver para a glória de Deus? Pelo Espírito. Buscando o Espírito Santo, tendo um relacionamento com o Espírito Santo, vivendo uma vida em comunhão com o Espírito Santo, palavra, oração, jejum. Quem aqui não consegue se se negar? Faz jejum. Santifica, consagra o teu jejum a Deus. Fala, Senhor, essa semana eu vou jejuar porque eu preciso matar algumas coisas na minha vida que estão me atrapalhando de viver para Ti. Eu quero me negar mais, Senhor. Eu quero negar algumas vontades, alguns desejos. Faz um jejum, apresenta a Deus. Vai em oração. Irmãos, não tem como viver uma vida totalmente dedicada a Ele. Não tem como não se negar. Não tem como carregar uma cruz. Não tem como seguir Jesus sem uma vida com Deus. É o Espírito Santo que vai falar assim para você, ó. Você está trabalhando demais, você não está orando, você não está lendo a Bíblia. Quem já ouviu isso aqui? Foi só eu. Ó, você está dedicando muito aí, ó. Cadê Deus? Cadê o... Porque daqui a pouquinho você vai começar a ceder. Acabou o negue-se. Acabou a cruz. Acabou seguir Jesus. Aí não congrega mais, não vem mais para a igreja, não vive mais em comunhão. Acabou. Deus está nos convidando essa noite a buscar o seu Espírito. Somente o Espírito, o egoísmo vai morrer. Somente pelo Espírito, o egoísmo vai embora. E nós vamos viver uma vida de autonegação. E uma vida de plena satisfação em Deus. E Ele nos convida a isso essa noite. E gostaria que você ficasse em pé no seu lugar. Queria orar com vocês.